aqui nós temos uma definição, né, que eu apresento para vocês, que é a que se segue. Fenomenologia é o estudo das essências e todos os problemas. E segundo ela, né, se reduzem a definir essências. Essência da percepção, essência da consciência, por exemplo. Porém, é também uma filosofia. Se põe a colocar as essências na existência e considera que não se pode compreender ao homem e ao mundo senão a partir de sua facticidade. Veja, o que seria essa facticidade? É a singularidade, né, do fenômeno humano. Cada ser humano é um fenômeno único. E o desafio é nós captarmos, entre aspas, né, essa essência de cada relação que eu tenho com os seres humanos, com o mundo, enfim. E é esse o convite que a fenomenologia faz. Bem, o lema deste movimento, e aqui eu estou apresentando uma consideração de Merleau-Ponty, que foi um dos grandes fenomenólogos mais recentes, né? Ele apresenta o que se segue. O lema deste movimento é render-se às coisas mesmas. É o ser fiel ao que realmente se experimenta. Daí que propõe a intuição como instrumento fundamental de conhecimento. Veja, o que é a intuição? É um ato consciente, enfim, mas é um ato de descoberta. Ele não se faz a partir de conhecimentos prévios, ele simplesmente a partir de um dado, é como que algo novo surge. Um exemplo que eu uso, e é comum, né? Por exemplo, é a intuição inicial de René Descartes. Ele próprio estabelece isso como o princípio de todo conhecimento. Foi a intuição do eu penso, eu existo. Isto porque, veja só, ele não fez investigações empíricas a respeito do pensar e do existir. Ele simplesmente intuiu, algo surgiu a partir das reflexões dele e esse algo trouxe um elemento novo. Então, a fenomenologia convida a nós a realizarmos esses processos intuitivos, nos afastarmos um pouco das ações costumeiras nossas que buscam analisar, fazer julgamentos prévios, enfim. O desafio é intuir a partir da relação direta com o mundo e com as pessoas. E a partir dessa intuição, fazer tal como Descartes, né? Estabelecer um julgamento, ou melhor, uma descrição daquele momento particular, único. Né? Bem, veja só, para que você possa ter uma ideia disso que nós estamos comentando com você, eu apresento para você esse efeito aqui. Veja só, nós temos aqui uma imagem e eu convido você a olhar para essa imagem. Veja, você está olhando? Perceba, na medida em que você olha, o que acontece? Você vai perceber que as imagens, no caso os círculos, estão se movimentando, né? Dão a impressão de estar girando, né? Bem, o que a fenomenologia convida nós a fazermos é fazer com que nós captemos esse momento que nós estamos tendo agora, olhando para essa imagem, e nós o façamos sem julgamentos, sem análises prévias, e tão somente captemos a essência dessa relação que eu tenho com essa imagem, como ela se apresenta para mim, na sua integralidade, sem nenhuma ação prévia, sem nenhum julgamento prévio, que nós captemos tão somente como o fenômeno se apresenta para nós. Bem, avançando um pouquinho mais, né? E já buscando encerrar essa descrição inicial, apresento para vocês algumas considerações finais. Por exemplo, a fenomenologia aspira ao conhecimento estrito dos fenômenos
E os fenômenos, gente, eles estão a todo momento ao nosso redor. Ela opera e extrai a questão da existência do objeto conhecido, segundo se aparece na consciência. Ou seja, como é o fenômeno diante de minha consciência? O que ele traz para mim na sua singularidade? Ela não se limita ao mundo perceptual, né? E assim aceita várias formas de dar-se as coisas, várias formas de intuição. Extrai as características essenciais da experiência e a essência do que experimentamos. Então veja só, imaginemos uma situação qualquer, eu me deparo com um fenômeno e eu busco captar o que é essencial àquele fenômeno e como o experimentamos na sua essencialidade. Veja, e esse aspecto que eu vou ler agora, eu acho muito importante, sobretudo no aconselhamento. Não pressupõe nada, nem o sentido comum, nem o mundo natural, nem as proposições científicas, nem as experiências psicológicas. Ou seja, eu não julgo previamente. Eu não faço juízos a respeito do que foi antes, o que será depois. Eu simplesmente capto aquele fenômeno tal como ele está se dando diretamente para mim. Coloco antes de qualquer crença e de todo juízo para explorar simplesmente aquilo que está sendo dado. Ou seja, veja, imaginemos uma situação qualquer de uma pessoa que te coloca uma experiência que teve. E esse fenômeno que é passado, se eu for julgá-lo a partir de uma experiência religiosa, eu já vou encaminhá-lo para interpretá-lo desse ou daquele modo. Se eu vou julgá-lo a partir dos meus pré-conceitos científicos, enfim, e de valores, eu também vou estar dando encaminhamento para ele. E o desafio é nós não fazermos isso, porque ao fazermos isso, nós, entre aspas, colocamos uma camisa de força àquilo que é dado. Dito de outro modo, gente, imaginemos para que nós pensemos juntos uma folha. Veja, eu tenho o conceito de folha. E a partir daí eu posso fazer julgamentos de todas as folhas do mundo. Então, somente dizendo folha. Mas veja só, se eu apresentasse para você uma folha diante de você, o conceito folha daria conta da experiência que você está tendo diante daquela folha? Aquela folha de uma árvore, ela não teria uma característica singular, única. O convite que eu apresento para você, isso em uma abordagem fenomenológica, é que você deixe de lado todos os seus conhecimentos prévios, julgamentos, valores, enfim, a respeito do conceito folha, e deixe tão somente que aquela experiência singular sua de contato com a folha se apresente para você. Logo depois temos aqui mais uma consideração, né? Então veja, se considera como um método positivo absoluto. Bem, vejam, ela é muito interessante, não é? E faz parte de um desafio que nós temos no aconselhamento, né? Que é intuir, a partir da nossa relação com o outro, o fenômeno na sua singularidade e sem fazermos pré-julgamentos, sem analisarmos a partir de formatações específicas, sem aprisioná-lo, né, em um conceito. Né? E para que você tenha um exemplo disso, eu apresento para vocês essa pequena história aqui. Veja só, vamos imaginar juntos essa cena. Um europeu em pleno século XX se encontra uma bela pradaria compartilhando com seu filho uma caminhada. De repente, o céu se escurece e o dia aprazível e ensolarado dá lugar a uma abrupta e impensada tormenta de verão. Os ramos das árvores começam a ranger, fortes ventos se levantam e golpeiam a face dos desprevenidos visitantes. A criança se assusta e ela diz: "Papai, tenho medo. O que é isto?" Olha a resposta do pai. "Nada sério, filho. É só uma tempestade."
Como vês, chove. São frescas gotas d'água que caem. Aproveitemos ela. Até agora o calor era atormentante. Te proponho irmos embaixo de uma árvore e desfrutar desta chuva. A criança: mas por que chove, papai? É um fenômeno meteorológico. Uma nuvem carregada de vapor d'água se encontra na atmosfera com uma massa de ar muito frio. O vapor se condensou e caiu em forma de gotas d'água. Isso é tudo. Não há por que assustar-se. Vamos avançando. Agora te convido a pensar numa outra situação. Veja só. Se pensarmos a cena na mesma pradaria, 600 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, o diálogo teria sido diferente. Que é isto, papai? Pergunta a criança. Algo muito auspicioso, filho. São as lágrimas de Zeus, Senhor do céu, Deus das chuvas e acumulador de nuvens. Porém, por que chora? Deméter viu nossos campos secos, se apiedou por nossas coisas e deve ter pedido a Zeus que se apiedasse de seu povo. Zeus cumpriu fazendo brotar de seus olhos as lágrimas que vês na terra. Os deuses estão conosco e temos que agradecer ao que estão fazendo. Devemos ir ao templo de Delfos e dar uma oferenda por este presente do Olimpo. Então veja só. Percebam como o mesmo fenômeno pode ser interpretado e analisado, julgado a partir de várias possibilidades. Então, aqui, para encerrar, nós podemos dizer o seguinte, que sempre que observamos um fenômeno, nós tentamos carregá-lo de sentidos. Por exemplo, estas são gotas d'água, ou estas são lágrimas de Zeus, e logo mais tarde tentamos buscar-lhe uma causa. O vapor se condensou ao nos chocar com uma massa de ar frio, ou os deuses estão tristes ao ver nossos campos secos. Qual é o convite que a fenomenologia apresenta para a gente, pessoal? É que nós suspendamos essas nossas análises. Veja, especificamente no caso do ateniense, se usou à época o conhecimento que ele tinha, e ele, sobretudo de ordem religiosa, e ele associou a Zeus. Mais recentemente, nós usamos nosso conhecimento científico. Mas veja só, o conhecimento científico ele não dá conta daquilo que é essencial e único da experiência de lidar com a chuva naquele momento em que eu estou lidando com ela. Aquela imagem, aquela relação criada comigo e a chuva, ou com o garoto e o pai, especificamente no exemplo. E o convite que a fenomenologia faz é esse, que nós façamos a epoqué, suspendamos nossos juízos, porque se nós não fizermos isso, nós julgamos as relações, aquilo que está sendo dito pelo outro, a partir desses pré-julgamentos e o encaixamos. Logo, nós não vamos dar conta daquilo que é essencial e único, tal como ele é percebido pelo indivíduo e tal como eu percebo a partir da relação que eu crio com o indivíduo. Bem, para encerrar, eu termino aqui essa descrição do que é fenomenologia, antes de apresentar como a fenomenologia se insere no aconselhamento filosófico, a partir dessa frase aqui, que é a produzida por Russell, Toda consciência é consciência de algo, e esse algo não é a própria consciência. Então veja só, existe um mundo fora de mim, e na minha relação que eu tenho com esse mundo, eu intencionalmente entro em contato com esse mundo e a partir daí adquiro conhecimento sobre esse mundo. Mas veja só, o mundo e a própria consciência são diferentes.